Então, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a vocês que estão aí participando desse curso. Já é o nosso segundo curso dentro do projeto de ensino saúde e universidade, o PENSO. Ele faz parte do Espaço Aberto para a Saúde, que é um projeto de extensão. E a gente teve o módulo 1. Quem não acompanhou, não assistiu, pode ir lá assistir, se vocês quiserem. Está no nosso canal do YouTube, Ciência e Saúde, que ele é um canal para divulgar as atividades do PENSO. Ele está linkado ao Espaço Aberto, que é o projeto de extensão. E nesse segundo curso, mini curso, a gente vai abordar aqui os aspectos relacionados ao exame físico da cabeça e do pescoço. Então, vou começar aqui a compartilhar de novo. Eu estava compartilhando antes. E estamos o nosso slide inicial. Exame físico, ferramentas clínicas básicas para o cuidado integral, cabeça e pescoço. E, como eu estava falando anteriormente, existe o módulo inicial, que é o exame físico geral. O que precisa, por que tem que fazer o exame físico e tal. Se vocês tiverem dúvidas, vão anotando aí, deixa no chat, que depois a Raila lê para mim, ou durante a apresentação também, se for algo muito urgente. É importante a gente falar algumas coisas iniciais, né, para a gente poder fazer o exame físico. O levantamento de dados iniciais, eles são importantes para a gente poder saber a relação do que a gente está examinando ou buscando com alguns parâmetros anteriores. Então, por exemplo, em relação à fisiopatologia. Então, a gente sabe que algumas pessoas elas têm dor de cabeça, tontura, vertigem. Então, a gente sempre vai perguntar isso no histórico inicial. Dos olhos, a gente observa aspectos, se a pessoa tem algum problema de visão, secreções, lacrimejamento, audição, né, relacionada aos zumbidos no ouvido, dor, secreção, nariz. A gente pergunta sobre o olfato, ainda mais agora em tempos de muita gripe, Covid e tudo mais. Então, inicialmente, quando começou a Covid, a gente tinha essa ideia de perda de olfato. Hoje, não necessariamente, apesar de que todas as infecções virais, sua maioria, causam a perda do olfato. Obstrução, coriza, uso de descongestionante, né? Muitas pessoas, às vezes, elas usam descongestionante de forma indiscriminada e acaba provocando secreção, ressecamento, né? Por causa da secreção, a pessoa usa e quer parar de ter coriza e isso depois acaba causando lesões. Hoje em dia já tem alguns tipos de descongestionantes que não tem determinado agente que cause isso. Seios da face, né, que seria, né, como vocês devem ter estudado lá em anatomia, os buracos, né, porque seio é buraco. A gente observa se tem dor naquela área. Boca, pergunta sobre o paladar, se tem retração gengival, as condições dos dentes, né? Uso de próteses, úlceras, orofaringe, rouquidão, disfagia, dores, pescoço, dor, rigidez, edema, os gânglios, se são palpáveis ou não, e os pulsos nessa área da cabeça e pescoço. Aí vocês vão ver que tem diferenciação. Está falando aqui do exame físico mais do adulto, mas a gente consegue palpar os pulsos, né? Temporal, existe o pulso carotídeo. Então, tem alguns pulsos na cabeça que a gente consegue palpar. Então, é o material necessário. A gente geralmente precisa. É o material que a gente precisa: lanterna, luva de procedimento, gaze, abaixador de língua. Esses são os principais. Obviamente, né, com o exame físico completo, você vai precisar de lanterna, diapasão, otoscópio, mas aí já é mais para áreas específicas da medicina. Então, muitas vezes, né, o otorrino vai usar determinadas coisas que a gente, no exame físico, de forma geral, na clínica, né, seja médico, enfermeiro ou até outro profissional que faça exame físico, não vai precisar de todos esses materiais, que você vai utilizar o que você tem. Uma outra coisa importante quando a gente observa a cabeça e pescoço, né, que existe nos livros algumas imagens, né, alguns sinais que são de patologias. Então, como a gente observa nessas imagens aí, algumas pessoas elas têm um edema na face, edema periorbitário, né, pode ter o rosto edemaciado. Outras pessoas, né, alguns idosos apresenta seu olhar parado e com redução de motilidade, outros podem ter uma cara de lua. Isso tudo tem relação com determinadas patologias. Então, por exemplo, é a tal da face nefrótica. Então, quando a gente observa assim de síndrome nefrótica,
né, alguns sinais de problemas renais, que tem a ver com a filtração e o acúmulo de metabólitos no corpo que não são eliminados, a pessoa ela pode apresentar, né, esses sinais que a gente está vendo aí. Não sinais, é tudo que a gente vê, e sintoma é o que a pessoa refere, tá? Aqui outro exemplo da cabeça, de quando a pessoa tem síndrome de Cushing, né, que é chamada de lua cheia. Então, a maior produção de hormônios suprarrenais, então a pessoa com muita cortisona na corrente sanguínea e por aí vai, o que vai acontecer? Um acúmulo de gordura e edema em determinadas áreas. Então, a gente vê aí bochecha avermelhada, hirsutismo, que é o crescimento de pelos na região da face ali, né, no pulso, como o pessoal fala popularmente, o bigodinho, face de lua cheia, e quando a gente observa o corpo de maneira geral, você vê um ganho de peso ao redor do tronco e você tem um depósito de gordura ao redor da face e os membros com menos gordura, né? Perda de gordura. Vamos ver quem está tocando a campainha aqui. Vamos continuando. Aqui a gente vê uma outra imagem, onde a gente percebe algumas doenças relacionadas à demência, como Parkinson, que é um tipo de demência. Então, a gente observa aqui uma expressão de máscara, né? A diminuição das piscadas, o olhar típico parado, o pescoço rígido, né? Quando a pessoa vira o tronco junto, não vira o pescoço. Então, essa é uma imagem que a gente pode ter de cara assim, pensar que já tem. E o couro cabeludo, né? Muito tempo dando aula na faculdade na parte de semiologia, ensinando exame físico, durante mais ou menos uns 5 anos, eu vi que muitos alunos tinham dificuldade de relatar o que via no exame físico do couro cabeludo, né? E isso é uma coisa que a gente pode observar até hoje. Então, por exemplo, quais os achados que a gente requer cuidado quando está falando do couro cabeludo? Então, inflamações, né, que é muito comum a gente ver em algumas pessoas que utilizam muitos produtos químicos na cabeça, né, pode ter inflamação do folículo piloso, as foliculites, mas não é só por causa de agente químico, você pode ter também uma infecção bacteriana. Abscessos também é muito comum, né, que seria já a continuidade dessa inflamação ou piora, o que vai fazer com que forme, né, esses abscessos. Pediculose, que é o nome, termo técnico para lêndias e piolhos, né? E hoje em dia a gente vê na internet aí várias imagens, vídeos, né, horríveis, de cabeças cheias de piolho e tal. Então, assim, em alguns locais, né, locais onde quando tem pessoas que têm muito acúmulo, né, então prisões, né, locais fechados, assim, isso favorece a disseminação de piolhos. Vocês podem perceber que alguns locais, quando tem esses grupos que se amontoam muito, é comum que raspem a cabeça, né, que as pessoas, para conviverem junto, raspem a cabeça, para evitar passar os piolhos. Sujidades, que a gente observa também na cabeça, hoje muito comum com as pessoas que usam essas tranças permanentes, apliques e tudo mais, que não querem lavar a cabeça, e aí elas acabam tendo um acúmulo de sujeira. Esse acúmulo de sujeira, dependendo de como você leva aquilo ali, de como você coça a sua cabeça, se você bateu com a cabeça, se você arranhou a cabeça, essas bactérias elas podem penetrar no seu couro cabeludo e causar um estrago. E aí existe caspa também, né, que é essa descamação que pode ser sebosa, digamos assim, né, com a produção de sebo acompanhada ou não, uma descamação mais ressecada. Então, a gente observa também se os cabelos estão secos e quebradiços, né? Você toca no cabelo e ele quebra. Então, tem a ver com deficiência nutricional e proteica. Os olhos, né? A gente sempre observa os olhos, a gente tem que olhar as pálpebras fechadas e observar se tem algum tipo de nódulo, alguma vermelhidão, alguma coisa que chame atenção em cima ali naquela área das pálpebras e abaixo também. Então, examinar os cílios e observar se, quando essa pálpebra fecha, ela se fecha por completo, né? Isso também é bom observar. Como que você faz a palpação dessa pálpebra? É simples, né? Você pega aí os seus 2 dedos, que a gente pega para pensar as coisas, né? Indicador e polegar, e você vai pegar essa pele da pálpebra e palpar e sentir ali se tem algum nódulo, né? Se sente alguma dor, se tem alguma área, né, que possa ter algum tipo de retração, alguma pele mais endurecida. Então, essa pinça que a gente faz também pode identificar se tem edema palpebral. Então, a seguir, a gente pede que o paciente, ou o cliente, né, o usuário do SUS, abra aí os seus olhos, possibilitando que a gente olhe o quê?
o resto do globo ocular. Isso tudo vai ter imagem daqui a pouco, tá? Então, a gente vê se o globo ocular e observa a conjuntiva, que é a parte branca, para ver se ela está bem umedecida, brilhante, a cor dela. A córnea, que é a parte, né, que tem ali na frente da íris, transparente, que possibilita a gente ver a íris, né, que ela é transparente. Então, tem que ver a integridade dela, ver se a pupila está do tamanho e simetria igualzinha do outro olho. Por isso que o nome do termo técnico é pupilas isofotorreagentes, para ver se as pupilas elas estão reagentes de forma igual. Por isso o nome ISO. A gente coloca a lanterna de um lado e observa o outro olho para ver se retrai. Isso daqui a pouco também a gente vai ver. O último passo é a gente tracionar a pálpebra inferior, que é puxar para baixo, né, com os polegares e ver se as conjuntivas palpebrais, que é aquela área vermelha, ela está realmente vermelha, né? E aí a gente geralmente dá uma graduação daquela vermelhidão, né? Do normal seria 4 cruzes para quase nenhuma, quase uma cruz, né? No caso, não é quase, é uma cruz. Então, que seria mais fraquinho, que indicaria a pessoa estaria com uma suspeita de anemia, tá mais para amarelada. Estou aqui mostrando para vocês o que eu tinha falado antes. Então, como a gente observa se as pupilas estão isofotorreagentes? A gente coloca a lanterna vindo da direção do ouvido, né, ouvido externo, da direção para o olho, e observa o outro olho. Então, muita gente faz isso errado, né? Coloca aqui e vê se esse olho contrai. Não, se você está colocando aqui e vê se esse olho contrai, tudo bem, você está vendo se essa pupila está reagindo. Mas a ideia do exame é isofotorreagência, né? Se isso daqui reage com isso. Então, você olha o outro olho, depois você faz o inverso. Pega a lanterna, põe do outro lado, e aí você vai observar daqui para cá se este olho aqui fica reagindo, né? Se com a luz, ou seja, isofotorreagente. Então, você põe aqui e dá uma olhada. Aqui vem o tamanho, mais ou menos, da dilatação. A gente sabe que as pupilas elas vão se dilatando, né? Quanto mais escuro tiver, para você enxergar melhor, entrando mais luz, né? Então, tem que lembrar, né? Dos termos técnicos para isso. Miose, contração, midríase e dilatação. Tem um nome, né? Quando a pessoa morre, midríase paralítica. Ficou tudo aberto e quando você põe a luz, não reage, nem um olho nem outro. Aqui a gente observando a mucosa da palpebral inferior, que não está totalmente vermelhinha, né? E aqui algumas manobras que algumas pessoas fazem para, né, alguns especialistas, né, na área já, para poder observar a parte interna da pálpebra, onde a gente vai olhar as glândulas de Meibom, como é que está isso aqui, se tem alguma inflamação, alguma coisa, que a gente vai ver daqui a pouco, pode acontecer também. Então, aqui vem um outro exemplo que a gente pode observar nos olhos. A hipercolesterolemia familiar pode provocar o arco senil. O que é o arco senil? Um azulamento ao redor da córnea. Então, esse arco ele tem um tom meio azulado, mas ele pode aparecer também nessa coloração aqui, é mais claro. Então, algumas pessoas têm o colesterol mais elevado, tem esse arco senil. Meu olho mesmo eu tenho essa cor azulada ao redor. Aqui está bem fraquinho, mas quando a pessoa vai ficando mais idosa, vai aparecendo mais. Uma outra coisa comum também na hipercolesterolemia familiar são os chantelasmas, que é um acúmulo de bolsas de gordura ao redor dos olhos e na face. Então, muito comum a gente ter aqui ao redor dos olhos. Então, aqui essa imagem está bem amarela, mas tem uma outra aqui que está mais clara que a gente consegue ver. Ó. Tem esse acúmulo de gordura aqui. Isso pode tentar retirar, mas depois volta, aparece novamente. Então, isso é uma coisa genética. Uma outra coisa que a gente observa nos olhos, como eu falei para vocês, é o quê? A gente olhar como que está essa parte clara do olho, né? As conjuntivas, a esclerótica. Como que a conjuntiva está e a esclerótica. Então, essa parte difusamente amarela é considerado o quê? Algum problema que você tem metabólico relacionado ao fígado. Então, muitas coisas estão relacionadas ao quê? A hemólise, né? Então, causa icterícia. Então, esse acúmulo da substância, ela vai provocar essa ficar amarelada a pele, né? Se você observar a mão aqui, eu não sei como é que está o vídeo de vocês, mas se observar a mão desse examinador, está mais rósea, enquanto a pele desse idoso está mais amarelada. Então, isso também é um sinal importante. E ele também tem arco senil aqui, não sei se vocês percebem. Aí aqui o outro que a gente pode encontrar, um outro problema de sinal que a gente pode ver,
é, o hipertireoidismo, ele causa uma deposição do muco polissacarídico atrás do globo ocular. E esse globo ocular ele vai ficar profuso, né? Ele vai ficar projetado um pouco para fora. Isso é comum a gente observar no exame físico, pedindo para a pessoa olhar para baixo. Ela olhando para baixo, você vai conseguir ver que uma grande parte da esclerótica, a parte clara do olho, ela vai ficar aqui aparecendo, ó. Então, isso já mostra que o olho dela está projetado para fora. E também você, observando lateralmente, você vai conseguir ver essa projeção. Então, aqui faz uma protrusão, né? Dependendo do termo, né? Pode ficar... O termo técnico varia muito de um livro para o outro. Igual sinais flogísticos, né? Flogose, e no final, tudo a mesma coisa. Aqui vem falando doença de Graves, ó, né? Uma forma de hipertireoidismo. Causam um edema palpebral ou congestão conjuntival associada. Então, pode ter essa exoftalmia e também aparecer junto edema, né? E você ter uma vermelhidão nas conjuntivas. Aqui a gente consegue observar muito em pessoas que têm hanseníase também, a ptose, que seria a queda palpebral superior. Então, aqui vem um outro exemplo de outra doença também, chamada de síndrome de Horner. E aí vem mostrando que consiste nessa queda da pálpebra, né? E essa doença, a miastenia é grave, a lesão de um nervo motor. Mas existe também essa possibilidade de ter em pessoas que têm hanseníase. Por quê? Porque afeta o nervo, né? A hanseníase, vocês já estudaram, é uma doença que acomete os nervos periféricos, assim como diabetes também acomete. Não é comum diabético ter ptose, mas é comum ter em quem tem hanseníase. Aqui vem mostrando aos olhos, né? A gente vê aqui a conjuntivite, a inflamação da conjuntiva. A conjuntiva é a pele, tá? Aqui fininha, a membrana, né? Digamos assim, melhor falando, que envolve tudo. Enquanto que a esclerótica é a parte clara. Então, a gente vê esse crescimento aqui na conjuntivite, por exemplo, né? A conjunção, você vê, a pessoa ela pode referir dor, um desconforto discreto, né? E não afeta a visão dela. A gente vê aqui uma outra, a lesão de córnea. Você percebe agora que a vermelhidão ao redor, né, do que a gente vê é a íris, né, mas a córnea está aqui transparente. Então, a gente observa aqui uma dor moderada ou superficial. E quando a gente observa a irite aguda, a inflamação da íris, a gente consegue ver aqui que é mais para dentro e menor, né, mais circunscrita essa vermelhidão, mais delimitada. Pode provocar dor moderada, profunda, mas uma visão, ela pode estar diminuída. E o glaucoma, que é a pior forma de todas que a gente pode ver, a gente consegue observar que quando o paciente fala uma intensa e contínua dor, tem uma visão diminuída, aí você percebe uma vermelhidão mais generalizada, e perceba aqui como que a íris não, a pupila ela está um pouco ovalada. Isso não necessariamente pode acontecer, tá? E aí uma questão mais de avaliação por aparelhos específicos da oftalmologia. O que a gente quer mostrar aqui é que existem esses sinais e esses sintomas, é importante que você entenda e observar o que pode acontecer. A gente estava falando da dor, mas, por exemplo, a pessoa com conjuntivite, ela tem secreção. Essa secreção pode ser aquosa, com muco purulenta, enquanto que isso pode acontecer também aqui, ó, na lesão de córnea. Mas na irite é ausente, assim como no glaucoma também é ausente, né? E aí vem falando aqui, ó, infecções bacterianas podem causar conjuntivite, assim como abrasão, infecções virais e bacterianas podem causar também lesões de córnea. A gente viu que nesse tempo de Covid, algumas pessoas estavam apresentando sinais de conjuntivite. Como esse vírus ele pode afetar várias coisas, né? Então, várias áreas do corpo entram em processo inflamatório. Aqui a gente vê uma hemorragia subconjuntival muito comum em pessoas de mais idade, né? Quando coçam o olho com força, dormem numa posição do travesseiro de uma forma que bateu alguma coisa ali, ou um pedaço do travesseiro ficou em contato com a esclerótica, né? E pegou ali na mucosa e vai e causa uma hiperemia. Esse extravasamento de sangue não tem dor, não afeta a visão, a córnea está límpida e quase sem nenhum significado clínico aqui, assim importante. Mas quando a gente olha aquilo ali, acha que a pessoa vai morrer e vai ficar cega, né? Mas, na verdade, você observando bem, é óbvio que tem que ter a avaliação do oftalmologista, né? Mas, no geral, é um vaso que se rompeu, igual na sua pele, né? Não sei se você reparar a mão do Silvio Santos, às vezes, quando ele ia para a televisão, né? Sempre com
um monte de equimose, porque bate ali alguma coisa na mão e arrebenta o vaso. Pessoas de mais idades é comum. Isso aqui é muito interessante também, que o pessoal fala toda hora, né? O tal do tersol, é não sei o que, isso e aquilo no olho. Enfim, aí vem mostrando aqui, ó, a diferença, né? Então, quando a gente observa, quando tem um calombo muito grande, tem na parte inferior e tem também calombos muito grandes. Às vezes eu vi uma foto na internet hoje que tinha dois, assim, né? Dois calados. Quando a gente tem uma inflamação dessas glândulas internas da pálpebra, né, que é a glândula de Meibom, aqui vem até falando a glândula meibiana, né, que as pronúncias são maravilhosas, meiboiana. E aí, assim, você tem inflamação aqui dentro. Então, por isso tem aquela manobra que eu mostrei anteriormente com cotonete para virar, né? A pessoa vê ali, e geralmente isso aqui tem que fazer cirurgia quando é algo que obstrui muito. A tendência é o organismo se livrar disso, mas tem gente que não sai, aquilo ali continua, vira uma massa ali dentro, ressecada, e às vezes dói quando coça. Então, esse é o calazo. E existe o tersol, ordéolo, olha que nome lindo, maravilhoso. É a infecção em torno do folículo piloso. Então, vocês têm um folículo piloso aqui, né, para as mulheres aí que adoram ficar colando cílio, fazendo um monte de coisa, aí entra uma bactéria ali, ou usa maquiagem de outra. Vira e mexe, tem uma ou outra aluna que entra em contato e pergunta e tal, aí eu sempre falo a mesma coisa, a maquiagem que você usa era só sua? Não, então às vezes a bactéria passa de um para o outro, né? E aí entra ali nessa parte né, desses pequenos cílios, né? Os pequenos é, é, pelos, né? Para não falar cílio toda hora, mas é o pelo bem fininho, é isso que eu quis dizer, porque é uma área bem fininha. Aí se assemelha a uma pústula, uma espinha, e aí dói, incomoda pra caramba. Aqui a gente tem uma inflamação do saco lacrimal, ó, lateral, aí impede muitas vezes com que desça e que tenha um trânsito, né, uma drenagem correta das lágrimas, né, que o tempo todo a gente está piscando, o tempo todo essa lágrima vai descer e ela vai sair lá atrás, né, na nossa garganta, assim como o batimento ciliar da traqueia também vai trazer sujeira do pulmão. Então, o tempo todo a gente está bebendo lágrima e engolindo meleca. E o povo tem nojo de um monte de coisa. Aqui o chantelasma que a gente já falou. Aí aqui do nariz, é importante a gente lembrar que hoje em dia, né, se falando de fossas nasais, antigamente, hoje nariz, a gente tem que pensar sempre várias coisas que estão afetando essa área, principalmente com essa ideia de virose, né? E também muitas pessoas têm sinusite, rinite e tal. Então, essa área que está toda hora sendo muito pressionada, apertada e assoando e tal, e umas coisas simples, as pessoas não lavam muito bem o nariz, né? Então, essa pele que recobre externamente o nariz, a gente observa, palpa e vê se tem alguma modificação na pirâmide nasal. Ou seja, se ela se desvia para um lado, para o outro, se tem algum nódulo, alguma coisa, observar as narinas e as condições de higiene. Então, essa pirâmide nasal apresenta formas variáveis, sendo que o terço distal é cartilaginoso, ou seja, a ponta dela é mais dura. Mas isso depende muito da ancestralidade genética de cada pessoa. Né? Então, tem algumas pessoas que têm o nariz extremamente duro, né? Cartilagem na ponta e na lateral bastante. Então, aqueles narizes mais empinados, mais retos e tal. Enquanto que outras pessoas têm o narizes, olha que lindo, mais aspecto, né, afrodescendente, vai ter o nariz mais mole. Então, é mais difícil, né? O pessoal que gosta de fazer cirurgia plástica, né? É complicado um nariz, quando tem pouca cartilagem, ele fica muito perfeito. Geralmente, as pessoas, quando fazem essa cirurgia, eles tiram cartilagem da orelha, né, do ouvido externo e colocam para fazer ponte, para fazer uma altura no nariz. Mas por que você está falando isso? Que é importante a gente observar as cartilagens do nariz. Existe alguns tipos de desvio de septo que impossibilita direito a drenagem dessas secreções quando você está resfriado, né? Pode dificultar a respiração, pode causar roncos e também alguns tipos né, de formações que a gente tem ali por dentro, né? Quando as pessoas falam popularmente, ficam operando a tal da carne no nariz, né? Que seria um crescimento que você tem ali de algum tipo de tecido benigno ou às vezes mesmo da própria formação normal do corpo da pessoa, mas que isso afeta a forma dela respirar.
Então, a gente sempre observa isso. Então, aqui vem mostrando, ó, quando a gente vai registrar, né, os termos técnicos, vestíbulo, asa do nariz, ó, asa do nariz, vestíbulo, aquela partezinha interna lá, ó, parte anterior da narina, que seria a parte externa, a ponta do nariz, asa do nariz lateral aqui, ó. Então, aqui a columela, né, a aula de anatomia, a ponte. Isso tudo a gente observa nesse exame. Aqui, ó, os 6 paranasais, aí a gente observa lateralmente, aperta para ver se há algum indicativo de dor. Então, deve ser palpados os 6 paranasais. A gente vê se essa compressão se o cliente refere dor. E o parâmetro de normalidade é o quê? Não ter dor essa palpação. Da mesma forma que a gente palpa os 6 paranasais, a gente também vai palpar o processo estiloide e o processo mastoide, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, aqui a gente vai ver aqui o ouvido, né? O ouvido externo, aí tem a hélice, fossa triangular, antihélice, concha, lóbulo, né? Muita gente fala lobo, né? Lóbulo, trago, o meato auditivo externo, que hoje em dia o termo mais comum, mais atual é a gente ouvir ouvido, né? Ouvido interno, ouvido médio e ouvido externo. Então a gente sempre traciona a orelha para trás e para cima para observar o ouvido médio. Aqui eu já escrevi certo, e pressionar o processo mastoide, aqui esqueci de tirar o acento, e estiloide, investigando a ocorrência de dor. Então, quando a gente faz esse tracionamento, mesmo que você não tenha lanterna, você consegue ver sujidade, consegue ver se tem algum tipo de corpo estranho lá dentro, ver se tem lesões. E é importante saber essas áreas, né, esses termos técnicos das áreas, para você conseguir fazer um bom registro. Então, esse registro é importante para você conseguir fazer uma boa evolução. Aqui vem mostrando as áreas que a gente palpa. Então, a gente tem a palpação nessa área anterior aqui, e aqui atrás a gente vai ter o processo mastoide, aqui atrás e estiloide aqui, né? Porque são áreas também que se referem dor quando você tem algum tipo de infecção. E vem mostrando, né, na anatomia, aqui, ó, processo mastoide, processo estiloide, e a gente palpa também essa área toda aqui da frente. Quando tem alguma infecção de ouvido, essas áreas vão doer, né? Então, vão referir dores, né? Tá doendo e tal. Aí a gente já sabe que tem algum sinal de alguma coisa ali. Aí, sintoma por causa da dor, né? E sinal quando você vê algum sinal flogístico, de inflamação, de vermelhidão, de inchaço, né? Dor, calor e rubor. Então, o ouvido externo aqui, algumas alterações. A gente observa aí, sabendo daquelas áreas todas que a gente estudou anteriormente, deixa eu ver se volta aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, hélice. Né? Então, quando você for registrar, então a presença de lesão na hélice do ouvido externo direito, ou esquerdo. Então, aqui a gente está vendo depósitos cristais de ácido úrico, né, chamado de tofos. Então, muitas pessoas que têm esse problema com ácido úrico, não conseguem metabolizar bem, né, determinados tipos de proteínas, animais e tal, ele vai ter a formação desses cristais. Então, aqui vem falando que pode ter um controle medicamentoso, mas é uma alteração que a gente consegue ver. Queloide, muito comum hoje, né, com esse negócio dos piercings, as pessoas furarem a orelha em vários locais diferentes, e aí o índio não tem esse problema, né? Mas a gente tem o nosso DNA, mistura de europeu, né, africanos, né, e também de indígena. Então, não necessariamente você pode cair na loteria, você pode ter o gene ali e aí isso desenvolver em você com muita facilidade. Cortou, furou, vira queloide, né, com uma hipercicatrização. Aqui, ó, forma lepramatose da hanseníase, como eu falei para vocês, da mesma forma que a pessoa pode ter pitose, ela também pode ter uma orelha totalmente inchada, assim, né? E ali a gente, se fizer o exame da linfa, para quem já passou por isso lá na atenção básica e tal, o exame da linfa pinça aqui um pedacinho da orelha, corta com bisturi levemente, né? Aperta, coloca numa lâmina e você, quando colocar a coloração, você pode ser que observe ali, né? Na maioria das vezes, sim, a Mycobacteria leprae, logo de cara. Então, essas pápulas e nódulos múltiplos é a característica da forma lepromatosa da hanseníase, né? Hoje em dia não se fala mais lepra, né? A gente vai falar hanseníase. Então, o ouvido externo, as alterações aqui, a gente continua com esses nódulos reumáticos, né? Aí você observa aqui que quem tem artrite crônica ou presença de pequenas tumefações aqui na hélice e antihélice, né? Pode corresponder a nódulos reumatoides,
não confundir com tofos. Os tofos são um pouco diferentes. Mas o que a gente vai registrar disso? A gente vai registrar que tem lesão naquela área. Você não é especialista, né, para poder dizer que aquilo ali é isso ou é aquilo. Você não está dando diagnóstico. Você tem que colocar na sua evolução algo para que quem é competente naquela área leia e vai lá observar e tentar ajudar. Então, um bom registro vai fazer com que a gente ajude sempre o paciente. Por isso é importante o exame físico. Aqui, ó, com o otoscópio, a gente observa essa parte, né, que é importante ter o otoscópio. Aí já é uma área específica para quem já é da área de otorrino e tal, mas vamos supor que você tem um otoscópio de curiosidade, você queira ver, já estudou em anatomia também, aí está ele, né, o tímpano. Então, até determinada idade, se você romper o tímpano, ele volta a crescer, né? Então, as crianças, às vezes, né, pré-adolescente, vai lá, rompe o tímpano cresce novamente. Mas passou de certa idade, pode ser que não cresça mais, então você vai ficar com problema de audição. Então, assim, até o próprio diapasão é utilizado para fazer esses exames para ver se você escuta bem de um lado ou de outro e se a sua condução óssea daquele ruído está funcionante. Não sei se vocês já viram o diapasão, até tentei botar foto aqui, mas não deu tempo. Aí você bate ele, aí você pode ouvir pelo ar e também pela vibração. Por isso que o médico, no caso o otorrino, encosta, né, no osso e pergunta se você está ouvindo. E hoje em dia a gente já tem até fones com essa tecnologia de condução óssea, né? Encosta bem, deve incomodar, porque tem que ficar apertado na cabeça, né? Porque a condução é óssea. Aqui vem mostrando as estruturas, eu não vou perder tempo falando disso, o importante é de mostrar isso aqui, ó. A gente vê aqui uma perfuração na membrana timpânica, né? Aí você não tem mais aquelas estruturas que você via transparente ali atrás, igual aqui a gente consegue ver, ó. Então aqui não tem, você não consegue ver com facilidade. Aqui a gente tem um dreno de ventilação, foi colocado, deve ser alguma coisa de pressão, alguma coisa, né, alguma patologia que eu não sei qual é. Aqui a gente tem um colesteatoma, então deve ser algum acúmulo, né, a perfuração na membrana timpânica com erosão da parede externa óssea. Então aqui parece que desceu tudo com um acúmulo de alguma coisa, né? Se está escrito colesteatoma, a gente já sabe que tem a ver com colesterol. Derrame na orelha média, aqui um derrame interno, também já mostrando aqui, então, que o tímpano ficou comprometido. Então, algumas infecções, gente, de dentro do ouvido, elas podem ser tão graves que elas podem romper o tímpano e você ficar surdo, não voltar mais a ouvir como antes. Então, isso é uma coisa que a gente observa, sempre bom pegar esses sinais e sintomas das pessoas, né? E da mesma forma que é comum também a gente ter insetos em determinada área que entram no ouvido, né? Então, a boca, né? Então, a gente vai falar agora da boca. Os lábios devem ser observados fechados, né? E a gente vai ver a cor, a umidade e a presença de úlceras. Então, a gente está tendo uns casos maravilhosos aí para quem está vendo Big Bosta Brasil. Aí o cara lá com herpes beijando todo mundo o tempo todo, né? Aí agora foi engraçado que falaram que, não, o cara beijou até a boca sangrar. Fiquei imaginando que coisa maravilhosa, né? A pessoa com herpes disseminando herpes para todo mundo. Então, os lábios fechados, a gente vai observar o quê? Se tem presença de alguma coisa. Solicitar que o paciente abra a boca, a gente vai olhar lá com a espátula, examinar. Esse lance da espátula, isso é muito relativo, né? Porque o que acontece? Se a pessoa está com um tônus muscular bom na língua e ela está colocando a língua para fora com força, aquela espátula não serve para nada, só para você provocar o reflexo de vômito, porque a pessoa teria que estar com a língua relaxada para você conseguir apertar a língua e olhar lá dentro. Então, muitas vezes, as pessoas no exame falam assim, fala A. Quando a pessoa fala A, tá bom, agora coloca a língua para fora, aí ela está fazendo força. Então, você não vai conseguir ver. Só se ela arregalar bem, né? Arregaçar, na verdade, abrir bem a boca para você conseguir olhar. Algumas pessoas, quando fazem esse movimento, que abrem bem a boca, você consegue ver até epiglote de algumas pessoas. E outras você não consegue ver nada. Então, isso tudo tem das variações anatômicas de cada pessoa. Então, a língua para fora, observar a cor e umidade das papilas. Quando a gente pede para colocar a língua para fora, é para olhar a língua, não é mais para olhar a garganta. Então, com a espátula, observar a orofaringe, a gente vai ver aqui, pega a espátula, você vai conseguir empurrar a bochecha para um lado, né? Tem algumas pessoas, como os próprios dentistas mesmo, eles vão usar o quê? A mão, né? Pega assim os dedos e puxa para lá e para cá. Então, você vai observar aqui, ó, as tonsilas, tamanho e coloração, a halitose, né? Se aquele odor está dentro do parâmetro que você acha normal.
né, que algumas pessoas têm um hálito cetônico, é indicativo de quê? De você ter algum problema com o metabolismo dos açúcares, né? Será que tem diabetes? Né? Outras pessoas estão com ar, né, de aquele cheiro que o pessoal fala até na internet, cadavérico ou de fezes, então tem a ver com gengivite, né? Então, isso é muito comum também a gente observar as pessoas falando sobre isso. Então, os lábios normalmente rosas, ó, simétricos, lisos e úmidos. Os meus é tudo rachado. E tem algumas pessoas que têm alguma tendência a rachar, principalmente por ter algum tipo de intolerância a algum tipo de alimento. Então, não sei se vocês já repararam isso em vocês, mas em mim, por exemplo, se eu tomar Nescau, coisas que tem leite, né? Que tem um leite, no dia seguinte, meu lábio está muito mais rachado que o normal. Então, tem alguns processos inflamatórios que têm a ver com intolerância alimentar. E também falta de algumas vitaminas, né? Então, tem a ver com déficit nutricional. Então, é importante observar se está liso, se tem algum tipo de lesão nas laterais, no meio. E aqui, ó, quando a gente faz essa retração, a inspeção na mucosa oral interna do lábio inferior. Então, vê aqui, não tem afta, não tem lesão, não tem sinais flogísticos, né? E ali, como eu falei para vocês, com a espátula, que o dentista mete o dedo lá e vai ver. Então, a gente vai ver a lateral aqui se tem alguma lesão, se tem alguma inflamação, né? Se tem algum problema. Então, aqui mostrando a retração da mucosa bucal, para a gente ter uma visualização mais nítida. Aqui uns tipos de língua. Né? Essa língua aí, chamada língua fissurada, é horrível, né? Inclusive, o livro da Bárbara Bates, que são essas imagens que eu estou mostrando aqui, eu chamo de língua escrotal. Realmente lembra um saco. Mas, ó, língua escrotal. Deve ter alguém rindo aí, mas a ideia é essa mesmo. Então, ó, língua pilosa. Essa aqui já é a língua que parece que tem um pelo, né? Na época que pelo tinha acento, não tem mais. Então, essas papilas alongadas no dorso da língua. Então, uma outra coisa importantíssima para falar, raspem a língua, pelo amor de Deus. Aí, se ainda tiver o meu aluno aí ouvindo, ele deve estar rindo lá agora. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma língua dessa, fissurada, ou uma língua que acumula sujidades, é como se você não tivesse escovado os dentes, porque vai ficar resquício de alimento na sua língua o dia inteiro. Então, muitas pessoas acham que o mau hálito vem de outro lugar sem ser a boca, né? Tipo, do estômago, da garganta e tal. Pô, se tiver com a garganta inflamada, você vai ter cheiro de inflamação quando você falar, né? Que é um cheiro característico. Mas, quando você tem problema na boca, porque não usa fio dental e nem raspa a língua, você vai ter uma halitose que ela pode se resolver de uma maneira simples. É só raspar a língua. Mas as pessoas não raspam a língua. Então, tem gente que tem ânsia de vômito, né? É só morder a língua e raspar. Ou então, raspar uma vez por dia já é o suficiente. Não precisa de raspador de língua, tá? Porque ele tem, muitas vezes, raspador de língua, ele é feito de plástico. Plástico acumula bactéria sem jogar fora. Se você pegar uma colherzinha de café, você pode raspar a sua língua sem causar mal nenhum e é ácido, né, inoxidável, não tem problema. Ó, língua geográfica. A gente tem ela é lisa e tem regiões ásperas, né? Então a gente consegue observar assim, como se fosse um mapa. Então, essa é uma infecção benigna, causa desconhecida, né? Então, pode ser por fungo, por várias coisas, né? Mas uma coisa muito estranha, né? E essa aqui é a tal da língua lisa, é chamada de glossite atrófica. Então, ele sugere deficiência de vitamina, de ácido fólico, vitamina B12, ferro, então tem que olhar. Aqui a gente percebe a cianose central da língua. Né? Essa imagem não está muito boa, mas é como se fossem pontinhos, que a gente percebe também a coloração meio azulada dessa língua. Uma outra coisa importante na hora dos registros é quando a pessoa tem ausência de elementos dentários. Então, lembrando, quando a gente estuda lá anatomia e também morfologia, a gente estuda os dentes, né? Coroa do dente, molar, que é incisivo, que é canino. Então, não necessariamente você vai virar dentista, mas estuda. Mas você não precisa lembrar também. Então, você no seu registro pode colocar ausência de elemento dentário na arcada superior direita, na arcada superior esquerda. E eu acho que incisivo e canino todo mundo lembra o nome. Mas não precisa saber o que é molar, o que é premolar, entendeu? Isso não é importante. Agora, é importante registrar quando a pessoa usa prótese ou quando ela tem ausência de elementos dentários. Isso vai afetar ali, no caso que a gente está falando de exame físico, sempre pensando que a pessoa está internada, né, hospitalizada e tal.
Mas na saúde, na atenção básica, a gente também faz exame físico, né? O exame físico, como eu falei para vocês, a pessoa com hanseníase, com diabetes, com hipertensão, isso tudo é importante a gente registrar. É a mesma coisa a cárie dentária. A dentária, a gente vai colocar lesões, né? Porque, por exemplo, a cárie, o dentista vai dizer se é cárie ou não, né? Mas a gente consegue ver se o dente está com problema ou não. E a cárie, ela tem variações também, né? Pode ser clara, pode ser escura, pode ser marrom. E algumas manchas marrons que o dente tem, igual eu estou mostrando aqui, muitas vezes os dentistas dizem que não é cárie, sim uma cicatrização de uma tentativa de cárie que deu ali. Então, alguns nem mexem, dizem que se mexer piora, que depois vai ter que ficar mexendo toda hora. Enfim, então, você vai colocar que tem lesão nos dentes. Lesão em qual dente? Lesão em dentes na arcada inferior direita, na arcada inferior esquerda. Ah, eu sei o nome do dente, então coloca lá, lesão no premolar inferior. Aí você coloca bonitinho. Aqui é aquele cheiro horroroso que eu falei para vocês, né? A gengivite. É uma pessoa que não escova os dentes direito e principalmente não usa fio dental. Então, o fio dental é que vai garantir que essas bactérias no meio dos dentes não ataquem a gengiva. Então, com o tempo, isso vai acontecer das gengivas começarem a sangrar. Então, aquela história que, minha gengiva sangra, por isso que eu não uso fio dental. É porque ela está doente. Você deveria usar fio dental até ela parar de sangrar. Então, a única solução para a gengiva parar de sangrar, falar para o paciente, para o cliente, é ele usar fio dental e escovar os dentes. Então, é comum adolescentes, jovens, adultos ter essas bordas gengivais avermelhadas, né? Então, essa escovação com frequência para evitar sangramento e tudo mais. Aqui o problema que eu sofro até hoje, ó, quem tem esse problema, tonsilas grandes. Então, minhas amígdalas são de criança, são enormes, às vezes até atrapalha eu a respirar de noite. E hoje em dia não se retira mais as amígdalas. Então, se você observa, né, uma criança que no caso está com essa amígdala grande, assim, né, proporcionalmente à boca, né, você vai perceber que será que tem sinais de vermelhidão, né, odor de inflamação? Não, então é normal, né? Mas pode estar infectada quando está muito avermelhada, quando tem secreção, quando tem odor de secreção e tudo mais. Mas se normalmente não refere dor a engolir nem nenhum problema, então as tonsilas estão grandes normalmente. E hoje em dia, tonsilas, não se fala mais amígdala. Aqui a gente já percebe uma diferença. Ó. Primeiro que eu não consigo ver tonsilo em lugar nenhum aqui direito. E a gente percebe essa rede emaranhada de vasos vermelhos. Então, são sinais flogísticos, quando a gente percebe uma vermelhidão. Será que está com dor? Só perguntando. Aí é um sintoma. E provavelmente vai estar um pouco mais, né, quente aquela área. Aqui vem mostrando as estruturas, né, onde a gente pode ver aqui a úvula, o palato mole, essa divisão, né, entre o palato mole e o palato duro. Aqui a tonsila palatina, pequenininha aqui, bem escondidinha, quem dera se a minha fosse assim. E a úvula lá, que até hoje, né, os anatomistas falam qual a função da úvula. A gente não sabe. Tem gente que tem a úvula menorzinha, outros têm uma úvula enorme. Aqui mostrando as placas de difteria. Então, algumas pessoas, porque minha garganta está assim, eu estou com difteria. Não, hoje em dia todo mundo toma vacina, ninguém, não é tão fácil, né? Apesar de que a gente está com vários problemas de vacinação, né, por causa da pandemia, mas o que a gente observa é que essas infecções de garganta, elas podem formar placa, dependendo de qual tipo, qual agente etiológico. Então, tem que observar e registrar também, né? Você tem sinais de dor, calor e rubor, então você vai registrar lá. Então, a presença de sinais flogísticos na orofaringe com placas esbranquiçadas. Então, isso é importante colocar. Lembrando que sempre tem que ver se a pessoa escovou os dentes, tá? Porque o que tinha de aluno que me chamava para poder dizer que tinha lesão no céu da boca, e chegava lá, era uma casca de feijão na dentadura, era uma coisa assim impressionante. Inclusive, eu nunca tinha visto uma prótese transparente, e um dos casos foi esse. A gente pediu para paciente lá idosa tirar a prótese, era transparente, tinha uma casca de feijão por debaixo da prótese. E lesão no céu da boca. Então, é impressionante. Isso aqui é uma coisa que às vezes acontece com a gente quando mexe com a microbiota, né, da nossa boca. Então, comeu muita coisa ácida, abacaxi e tal, mexeu na microbiota, vai crescer outras bactérias ali e aí vai causar essa úlcera aftosa. Dói pra caramba e tal. Pessoas que usam o aparelho também é muito comum, né, que toda hora tá mexendo naquela área ali. E o aparelho também pode encostar e fazer algum tipo de, né, de lesão na área da bochecha. Essa é a região que a gente sempre explora muito na cabeça, a região retroauricular.
Então, essa região retroauricular ela é sempre palpada, né? A gente sempre busca ali os linfonodos. Então, a gente procura os linfonodos submandibulares, né? A gente procura também nessa região retroauricular, esses vários, né? Submandibulares, submentoniana, né? Então, a gente vê aqui ó, a quantidade que existe de linfonodos na cabeça e pescoço. Ó. Então, você pode encontrar desde aqui na face, ó, junto à boca, vem descendo, ó, submentonianos, submandibulares, né? A gente vai ter os pré-auriculares, os linfonodos mastóides ou auriculares posteriores. Por isso, essa área toda a gente vai palpando, quando eu mostrei lá no exame do ouvido, né? E a região retroauricular. Então, eu já chamo logo o nome retroauricular para quando estiver fazendo a palpação dessa área, a gente registrar. Não há gânglios infartados ou não há gânglios palpáveis na região retroauricular, né? Porque isso inclui várias áreas. Agora, quando tem alguma coisa específica, né, você pode colocar ou simplesmente dizer que tem um gânglio palpável ali. Então, depois, quem tiver, né, o clínico que estiver lidando com aquele paciente vai lá e vai ver porque aquele gânglio está infartado. Então, hoje, muito comum, porque pessoas muitas vezes que têm lesão, né, ou que tem algum tipo de infecção, um dente que está inflamado, né, uma dor de garganta, um problema no ouvido, né, um pelo que está encravado em algum lugar, tudo que a gente viu, né, a formação de um abscesso, qualquer coisa que está na cabeça que a gente não vê ou que não conseguiu identificar, ou que está no início da infecção, isso já vai ter um nódulo ali que vai estar um pouquinho mais infartado. Então, isso é um sinal importante. Então, ó, observe o enchimento, a gente vai ver aqui, já falei da palpação dos linfonodos, agora eu estou falando também que é importante, com o paciente deitado com a cabeceira a 30 graus, observar o enchimento das jugulares, né? Se a jugular está drenando aquele sangue da cabeça e ela está enchendo de forma normal. A gente vai tentar palpar a tireoide, né? Quando os livros colocam assim, palpe a tireoide não é palpável, a gente não consegue palpar a tireoide, só se ela tiver com algum problema. Então, eu vou mostrar isso aqui também. Girar a cabeça e palpar as bordas da tireoide, do músculo esternocleidomastoide, é um nome gigante, tinha que tirar o acento, não tirei. Verificar o aumento da simetria, pedindo o paciente deglutir. Então, é isso aí que a gente vai observar. Então, se você vai palpar lá, tentar palpar a tireoide, vou mostrar na imagem, e pedir para o cliente engolir a saliva, vai descer algo liso nos seus dedos. Você não vai sentir nada demais. Agora, se você sentir alguma bolota, algum caroço, alguma coisa, aí que tem algum problema. Então, a tireoide geralmente não é palpável. Pode-se depositar digitais sobre a região tiroidiana, pedir para engolir a saliva, se sentir algum nódulo, é alguma coisa. Então, associados ao exame físico da cabeça e pescoço, há procedimentos de orientação, né? Então, a gente não pode esquecer daquilo que eu falei para vocês, né? Uma boa higiene oral, como limpar o ouvido adequadamente, né? Com a parte só externa, quando você tiver, né, com, sei lá, lenços umedecidos, uma toalha, um pano umedecido, de forma que seu dedo consiga colocar até o máximo, né, do ouvido médio ali. Você não precisa enfiar um cotonete no ouvido, porque as pessoas usam de forma indevida e muitas vezes promove o acúmulo de cerume lá para dentro. Então, aqui vem mostrando a palpação, ó, né, na região submandibular, na frente é submentoniana, a região occipital e a região retroauricular. Então, a gente vai procurar sempre nessa área gânglios infartados, né? E em forma, a gente vai usar a polpa dos dedos, né, vendo os gânglios ali, vendo não, né, tentando ver se consegue sentir alguma coisa, solicitando que o paciente gire o pescoço para ver a amplitude dessa movimentação, como a gente viu inicialmente algumas pessoas com problemas de retração muscular, problemas já, né, de Parkinson e tudo mais. É óbvio que você não vai chegar para uma senhora com Parkinson e pedir para ela virar o pescoço, tá? Eu estou falando que é para vocês darem uma olhada se a movimentação do pescoço é adequada, né, tem uma amplitude boa, e se você consegue palpar alguma coisa ali, ou ver alguma retração de tecido naquela área. Então, aqui vem mostrando, ó, submandibular posterior e cervical. Aqui, né, o examinador está praticamente matando o adolescente, que é essa palpação da artéria carótida, você vê que é uma força aqui impressionante, né? Então, assim, nunca se deve palpar a carótida de ambos os lados, vocês viram isso, sempre de um lado. Quando a pessoa recebe um mata-leão, alguma coisa assim, vocês já viram, né, aquele golpe, prende o pescoço, porque você está tirando a oxigenação do cérebro, a pessoa desmaia. Então, nesse caso aqui, está tirando um pouco de sangue do cérebro do garoto, mas só de um lado.
e aí você vai sentir ali a palpação carotídea. Eu acho desnecessário, né? Tipo assim, a pessoa está na sua frente, você está vendo ela viva ali, está respirando, e se bobear, você consegue até ver o pulso dela sem precisar tocar. Mas se você quer tocar para conferir, que está aprendendo, legal. Só lembra de não matar a pessoa. Então, você vai só apertar com, né, mais ou menos uns 3 centímetros ali e sentir, né, de profundidade e sentir o pulso, que é um dos mais fortes, né? Pode também ter o pulso femoral, aí já é outra aula, lá embaixo também é fortíssimo. Então, aqui vem mostrando ó, aqueles pulsos que eu falei para vocês que seriam comuns a gente conseguir ver. Pulso temporal, né? Aqui vem mostrando o pulso... Ah, não, calma aí. Temporal, cadê? É isso aqui mesmo. Outro pulso temporal também, a área temporal, vários exemplos aqui da mesma coisa. Por isso que eu me embolei aqui, ó. Carotídeo e o pulso facial, né? Que ele seria um pouquinho embaixo aqui na região submandibular, um pouco mais para trás. Aqui o temporal e aqui é o temporal anterior. Então, são 2 temporais aqui mesmo. Que vem mostrando toda essa rede, né, de vasos que a gente tem no cérebro, vocês devem saber, porque já estudou anatomia do cérebro, só, na cabeça. Não sei nem se eu falei cérebro, mas é na cabeça. Ai, meu Deus, morro de rir comigo mesmo. Aí aqui, ó, a gente visualizar o enchimento da veia jugular. Então, aqui um ângulo de 30 graus, quando você inclina, você percebe esse sangue que está vindo da cabeça, né, drenando e vai estar inchado. Inchado não, normalmente vai estar cheio, né? A palavra era cheia. E aí o que acontece? Aqui, algumas pessoas, né, quando tem algum problemas hepáticos, né, vocês vão ver no exame físico algumas pessoas apertando o abdômen de alguns pacientes numa área, né, na área do cocôndrio direito e tal, e observando se há um enchimento maior disso aqui, para ver esse retorno venoso, se o fígado está com algum problema, sabe, relacionado à vascularização e tal. Então, é importante, às vezes, de ver problemas de pessoas que têm problema hepático, né, cirrose, e outras coisas do funcionamento, a gente observa isso aqui. Mas é uma curiosidade inútil a mais. Então, a posição de palpação dos lóbulos laterais do istmo da tireoide. Você vê que aqui já o examinador não está matando a pessoa. Então, você coloca aqui ó, as polpas digitais e pede para a pessoa engolir. Então, que vocês observarem, a tireoide está bem aqui embaixo, ela está atrás do processo cartilaginoso. Quando você vai deglutir, o que vai acontecer? Isso aqui vai subir e você vai conseguir ter acesso momentaneamente a esses lobos. Então, aí você vai sentir nada. Se sentir alguma coisa, é porque tem problema. E os principais achados, né? Já quase acabando o nosso mini curso. O couro cabeludo descamativo, a gente indica o uso de shampoo adequado em caso de irritação e encaminhar ao dermatologista. As lesões em mucosa, a gente tem que observar a sua evolução, dependendo do local, providenciar cuidados. Então, a afta, se você está no hospital, você vai ter acesso à água bicarbonatada, soluções antissépticas, muitas vezes o paciente tem que levar, né? Mas, assim, estando em casa, vai ser receitado, né? Aquela pomada que todo mundo já sabe, tem na farmácia para afta. Sujidades e placas de língua saborrosa, orientar quanto à escovação, né? Então, olha só a língua no espelho, ela está branca, raspa, ela tem que estar rosa, avermelhada, não avermelhada demais, né? Mas rosa. Essa língua está branca porque tem depósito de coisa ali, células mortas e tal, então isso é importante a gente falar. Linfonodos palpáveis, a gente tem que explorar a possibilidade de processo infeccioso localizado e ir acompanhando aquilo, para ver se vai diminuir e observar em outros lugares se tem alguma outra coisa acontecendo. Né? Então, as pessoas podem ter algum tipo de infecção em algum local, né, da cabeça que a gente não consegue ver. E os lábios ressecados, né? Os lábios ressecados, a gente fala da necessidade de aumento da ingesta hídrica e aplicação de hidratantes específicos. Então, a gente viu ó, nesse mini curso que a atenção quanto à nomenclatura técnica, que é importante. Depois eu posso até enviar para vocês, que vocês vão preencher a lista de e-mails, um link de um artigo que eu fiz de termos técnicos. Informar as etapas do exame ao cliente, isso é muito importante. No curso geral, que foi o módulo inicial, eu falei, por isso que eu não perdi muito tempo falando disso agora. Mas a cada etapa que a gente faz, a gente explica ao paciente o que a gente vai fazer. Olha, agora eu vou examinar seu ouvido, tá? Agora a gente vai ver aqui o pescoço. Não precisa falar necessariamente que você vai ver um órgão, uma parte, mas você vai explicando, né? Hoje, a gente tem que lembrar muito, e sempre, né? Mas hoje, mais ainda, por causa dessa escassez, né, do uso de EPI,
e os EPIs necessários e adequados, né? A gente está falando hoje em dia de muita infecção e troca aí de tipos diferentes de vírus, já estamos até com uma mistura de Ômicron com Delta, Delta-Ômicron, e assim vai. Lavar as mãos antes e depois, imprescindível, também falo no módulo inicial, e ajustar a velocidade de exame de acordo com os sinais não verbais do cliente. Então, se ele está agitado, se ele está nervoso, ansioso, vai mais rápido, faz de um jeito que não incomode tanto. Se está cooperativo e calmo, faz no seu tempo. Então, a gente sempre tem que ficar olhando a ideia, assim, como que está a aceitação daquele exame físico pelo paciente, o nome que vocês queiram. Aqui as principais referências. Aqui temos o nosso grupo desse ano, 2022. No outro eu não mostrei, então a gente tem gente aí do Brasil inteiro ajudando a gente, muito legal. E a gente já deixa aqui o convite para a nossa próxima palestra, que vai ser dia 22. Aí não é mini curso, é uma palestra, que vai ser reflexões sobre saúde da população negra no Brasil. E é isso, eu vou dar uma olhada agora aqui. Nosso projeto de ensino de saúde na universidade é o Penso. Ele é uma iniciativa do Espaço Aberto, que tem um canal do YouTube, e também temos o canal Ciência e Saúde. A gente põe o nosso mini curso, onde esse mini curso vai estar lá daqui a pouco, se a gravação deu certo, se deu tudo certo. Então, agradecer a vocês a presença. Eu vou parar a apresentação aqui. A Mariana já está falando parabéns. Vou fazer um print aqui do pessoal para não perder. Dúvidas, eu pedi para vocês, a gente teve aqui durante a aula até agora 23 pessoas, eu pedi para vocês fazerem comentário lá no nosso vídeo. A Raila colou aí, deixa eu ligar aqui a câmera, a Raila colou aí o link. Aí vocês podem comentar lá de qual estado vocês são, de onde vocês assistiram, se gostaram do minicurso. A gente deu uma dica aí para vocês de um vídeo do YouTube para curtir, para vocês curtirem lá o nosso primeiro módulo. Os certificados devem sair hoje. No outro grupo, quando teve outro curso, eu fiz um desafio lá para o pessoal. A gente teve aqui 23 pessoas, então eu quero 23 comentários lá no nosso vídeo de exame físico. Comenta lá de onde você assistiu, se você é do Rio, se você é de outro estado. A gente sempre tem gente aqui de vários estados diferentes. Ah, Mariana está aí. Mariana, um beijo para você, agora que eu vi aqui. Minha vizinha. Yuri continua aí, deve estar dormindo, sem estar prestando atenção. Então é isso, Eu tô gente. aqui ainda. Eu tinha que falar para se zoar. A Raila ajudou a gente hoje, foi nossa monitora, ficou aí monitorando a gente. E agradeço a vocês. Tem perguntas? Se tiverem perguntas, fala que eu te escuto. Vou terminar aqui a gravação. E daqui a pouco a gente vai estar lá com o vídeo no nosso canal. Tá? Então,